Bom dia, gente, tudo bem? A gente vai continuar aqui nossa revisão aí para a prova da semana que vem. Agora essa aula é um pouco mais demorada. Eu vou corrigir esses exercícios de um jeito, tentar ir de um jeito mais claro possível, porém não tão detalhado, porque senão a aula vai ficar muito longa. Então agora a gente está vendo sobre propriedades coligativas. Então propriedades coligativas são as propriedades que não dependem da natureza da substância, e sim do número de partículas que eu tenho no meu meio, e isso vai fazer com que altere alguma propriedade do meu soluto, né? E aí eu posso acrescentar aí algumas partículas no meio e alterar 4 propriedades. São elas: crioscopia, ebulioscopia, tonoscopia e pressão osmótica, né? Também chamado de osmoscopia, tá? Só para a gente relembrar, a gente sabe que se a gente, lembram desse esquema? Aumenta o número de partículas, a gente diminui o ponto de congelamento, aumenta a temperatura de ebulição, diminui a pressão de vapor e aumenta a pressão osmótica. Não lembro se era essa a ordem que eu já tinha falado, mas fica nisso, indo e vindo, né? Aumenta a partícula, diminui ponto de congelamento, aumenta ponto de ebulição, diminui pressão de vapor, aumenta pressão osmótica, tá bom? Aí eu vou resolver esses exercícios, são mais teóricos, né? Rapidinho então, ele fala aqui, ele me dá um enunciado, e ele fala, pode-se afirmar que a adição de cloreto de sódio, sal de cozinha, em água provoca. Então, ele vai adicionar um soluto num solvente, um soluto não volátil, né? Sempre todos os solutos são não voláteis, e vai mudar as propriedades do solvente. Então, ele está adicionando sal, ou seja, está adicionando número de partículas. Então, o que vai acontecer com a pressão de vapor? Diminui. O que vai acontecer com o ponto de ebulição? Aumenta. Temperatura de congelamento diminui. E ainda poderia ter uma quarta que aumenta a pressão osmótica. Então, a A está correta por isso, né? Vocês já estão vendo a resposta aqui na minha tela, mas é proposital mesmo. Aí aqui a gente tem aquele famoso gráfico de ponto triplo, onde a gente tem aqui os 3 estados, onde tudo para cá é sólido, tudo para baixo é vapor e tudo que está aqui no meio é líquido. E aí a gente geralmente fica estudando só essa linhazinha aqui, né? A transição do líquido para vapor, mas esse é o gráfico completão. E aí ele me deu o diagrama e pede para assinalar a alternativa correta. Então a correta é a letra B, o ponto triplo, que é esse ponto aqui que coexistem os 3 estados físicos, né? É o ponto que coexistem o equilíbrio do líquido, sólido e vapor, que é exatamente esse ponto aqui, tá bom? O 3, ele fala que alguns tipos de dessalinizadores usam processo de osmose reversa para a obtenção de água potável a partir de água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles coloca-se água salgada e no outro recolhe-se água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem. Então, lembram o que é osmose? A passagem de um solvente através de uma solução menos concentrada para uma mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Osmose reversa é o contrário. Eu até deixei aqui aberto essa fotinha do Google que eu achei aqui da osmose reversa. Então, normalmente, né, aqui é o meio menos concentrado, aqui o meio mais concentrado. Se fosse uma osmose normal, a pressão viria daqui para cá. Agora, uma osmose reversa, não. Eu quero o contrário, aplicar daqui do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Para isso, eu tenho que ter forças opostas, né? Uma da pressão mecânica, outra da pressão osmótica. E, além disso, para eu conseguir dessalinizar a água, ou seja, ter água limpa, né? Eu não quero mais água salgada, eu tenho que pressionar aqui, ó, a água salgada. Então eu tenho que fazer uma força mecânica daqui para cá. Aí eu vou ter mais água
sem o sal, né? Só a água pura. Então, sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. Eu tenho que apertar mais aqui, ó, pressionar mais aqui, né? Aqui tem os sistemazinhos de osmose reversa. Falei que é muito usado lá no Oriente Médio. E é um processo bem caro, tá bom? O 4. O 4 ele fala lá. A lavoura roseira na planície costeira da região sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução de produção da lavoura. Solos com processo de dessalinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo, é importante, as plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retida no solo. A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido como seca fisiológica, caracterizado pelo... Então, isso que ele descreveu nada mais é que o processo de osmose. Eu tenho lá um solo salgado e a pressão, o solo, né, salgado é a mais concentrada, e a planta com água com menos sais, né, menos concentrado. Então vai perder a água da planta para ir para o solo, né? Então aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior do que as células das raízes das plantas, impedindo assim que a água seja absorvida, né? Porque a planta está perdendo água porque está indo para o solo. É o processo natural de osmose. O 5. O 5 ele fala, foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal de cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações. Então ele colocou sal na água para cozinhar a batata e ele observou que é mais rápido. Então, 1. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. Tá certo, lembra que eu falei? Ó? Aumenta o número de partículas, diminui ponto de congelamento, aumenta ponto de ebulição, então aumenta a temperatura de ebulição, está correto. Diminui pressão de vapor e aumenta a pressão osmótica, né? 2. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor. Não, é o contrário, ela diminui. É essa daqui que eu fiz, diminui a pressão de vapor. E 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição, já está errado, né? Mas reage com o amido das batatas. Nada a ver isso aqui. Então, somente a afirmação 1 está correta. 6. O efeito coligativo numa solução aquosa 0,10 mol por litro de nitrato, NO3-1, de um metal qualquer M, né, é o triplo do efeito coligativo numa solução aquosa 0,10 mol por litro de glicose. Qual a fórmula desse nitrato? Supondo-se dissociação total do sal. Então essa daqui era um dos exercícios mais chatinhos aí da lista, tinha que pensar um pouquinho, tá? Então, ele falou que o do sal é o triplo do da glicose. Lembram que glicose, açúcares em gerais, as oses, não separam. Então, glicose em água fica glicose mesmo. Então, se aqui era 0,10, aqui também é 0,10, porque tem uma partícula só. É uma coisa só o açúcar. Então isso aqui dá 0,10 mesmo, né? Mol por litro por partícula. Enquanto que aqui, ó, por que a resposta é essa daqui? MnO3, 2. Porque quando eu separo isso daqui, vai ficar M2 mais NO3. Deixa eu fazer pequenininho para ficar melhor. NO3 aqui embaixo, o M2 mais, porque esse 2 que estava aqui embaixo, ele veio dali de cima, né? E o NO3 já falou que é menos 1, ou só menos, né? Aqui. E aí eu tenho que fazer o balanceamento. E aí o balanceamento aqui, quantos M's? Um só, porém tenho 2 nitratos, então vai ficar 2. Então aqui eu vou ter uma partícula do metal, do cátion, mais 2 ali. Então eu vou ter aqui, ó, um total de 0,10 vezes 3 partículas, que vai dar 0,30 mol por litro por partícula.
E ó, é exatamente o triplo, né? Esse daqui vezes 3 é exatamente o triplo do outro. Então, a fórmula tem que ser essa, né? Então a gente colocou essa daqui, achando que ia acertar por causa do 3 daqui, mas não. Se aqui fosse 3, aí teriam 4 partículas, porque vocês iam esquecer dessa partícula daqui, ó. Tá? Então eu tenho uma mais duas, então eu tenho 3 partículas. E aí 3 vezes a concentração dá 0,30, que é o triplo da glicose. Tudo bem esse? Qualquer coisa mandem as dúvidas lá no ClassSap. O 7. Esse daqui era mais de conversão de unidades, saber identificar. Então ele me dá um enunciado com o gráfico e ele pede em uma cozinha, faça o uso da panela de pressão para cozinhar alimentos mais rapidamente. Analisando o gráfico e considerando uma pressão de 1520 milímetros de mercúrio, mm de Hg, a temperatura dentro da panela será igual a... Então, ó, duas coisas. Ele perguntou uma pressão em mm de Hg, só que o gráfico está em atm, e ele perguntou a temperatura, só que nas alternativas está em graus Celsius, né? Tem graus Celsius e tem Kelvin. Porém, no gráfico está em Kelvin. Então, eu preciso transformar para eu identificar. O que eu falei para vocês? Que 1 atm, que é a nossa pressão ambiente, né? Aproximadamente, é 0,96, a gente arredonda para 1 atm, corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Só que ele falou que eu tenho 1520 milímetros de mercúrio. Então, X, né? Aí aqui está fácil, né? Obviamente, isso aqui está claramente o dobro, né? Daqui para cá dobrou. Então eu sei que X é igual a 2 atms. Então eu vou ter que olhar no gráfico onde tem 2 atms aqui, ó. 2 atms está batendo nesse ponto. Esse ponto está batendo aproximadamente aqui, ó. Não é isso? Quanto que dá o valor aqui? Está entre... Nossa, mas ele dificultou esse gráfico, né? Entre 275, aliás, 375 e 390. Olha, aproximadamente aí 382, 383, 382,5, né? Mais ou menos. Claro, uma margem de erro aí sempre permitida, ele não vai te dar duas alternativas muito parecidas. Então, 382 Kelvin. A gente já sabe que a resposta é 110 Celsius, então não vou nem ver as outras alternativas. A gente vai ter que transformar isso daqui para Celsius. De Celsius para Kelvin, a gente soma 273. Então, o contrário, a gente vai ter que subtrair 273. Então, eu vou ter que fazer 382 menos 273. Quanto que vai dar isso aqui? Deixa eu fazer aqui no celular. 382 menos 273. Deu 109. 109 o quê? Graus Celsius. Então aqui, ó, provavelmente era 383, né? Ou 382,5 para dar 110 certinho. Mas duvido que tenha uma resposta que dê em torno de 109, que não seja A. Vamos ver aqui. Ó, não tem. As respostas são totalmente diferentes. Então a mais próxima aí era 110 graus Celsius. Ok? Próximo. Essa é bem tranquila, né? Ele pede para observar o gráfico e analisar. E aí ele já fala na alternativa A. O solvente A é o mais volátil. Tá certo, olha aqui a linha do A. Ele consegue... Lembrando que esse gráfico é pressão de vapor pela temperatura, né? Então esse daqui, ó, mais volátil é o que evapora mais facilmente. Ou seja, tem menor aí ponto de ebulição, tá? Então, o A tem o menor ponto de ebulição, logo é o mais volátil. O 9 é aquele famoso clássico de analisar as partículas, ver a molaridade de cada uma das soluções. Então, ele me dá 4 frascos e pede a alternativa correta, que contém a ordem crescente de pressão de vapor do solvente. Então, vamos lá. Primeiro aqui, CaCl2, eu tenho que fazer a reação de dissociação. CaCl2 dissocia em
Ca2+, mais 2Cl né? Ca2+, 2Cl-. Logo aqui eu vou ter quantas partículas? Uma do cálcio e duas do cloro. Então aqui, ó, eu tenho 3 partículas. Vezes, quanto é a molaridade disso aqui, ó? 0,3. Então eu vou ter 0,9 mol por litro por partícula. A água é água pura mesmo, vai ter a menor de todas, né? Então, aliás, a maior de todas, pressão de vapor é o contrário, né? Então o frasco 1 vai ter a maior de todas, ele pede ordem crescente. Então a água pura. Vamos ver o próximo, NaCl, frasco 3. NaCl, separa em Na+, mais Cl-. Então o Na tem mais 1 aqui, o Cl tem menos 1 aqui. Logo, vai ter quantas partículas? Uma do sódio, outra do cloro. Então ele tem 2 partículas. 2 partículas vezes, quanto é a molaridade dele? 0,3. Então isso daqui vai dar 0,6 mol por litro por partícula. E glicose a gente já viu, é aquele caso do açúcar. Açúcar em água é uma coisa só, é uma substância molecular. Então isso daqui permanece com somente uma partícula. Vezes 0,3 dá 0,3 mesmo, né? Logo, como vai ficar a ordem então do menor para o maior? O menor aqui vai ser esse, porque vai ter o maior, ele está falando de menor pressão de vapor, tá? Então esse daqui que deu mais partículas, depois, esse é o frasco 2, depois frasco 3, depois frasco 4 e por último frasco 1, vai ter aí a maior pressão de vapor, tá? Então alternativa D. Próximo. Ele me deu lá um textão e ele pede para ver qual que está correto, tá? Estou fazendo bem direto só para relembrar mesmo, tá, gente? Qualquer coisa vocês mandem as dúvidas depois. Ele fala, pressão de vapor diminui com a altitude. Ele pede para analisar a única alternativa cujos itens estão corretos. Então a pressão de vapor diminui com a altitude. Tá certo. Lembram? Se eu tinha acho que até desenhado para vocês. Tenho lá a montanha, não é essa que eu quero desenhar. Tenho lá a montanha, e aí eu desço aqui, e aí aqui tem o nível do mar, a água, né? A coluna de pressão aqui, ó, vai ser muito menor do que a coluna de pressão até a praia, tá? Então, a pressão de vapor diminui com a altitude. A pressão diminui quanto maior é a altitude, tá? Então essa não está correta. A próxima aqui. Crioscopia é a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Está errado. Isso que ele descreveu é a osmose. Crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento conforme eu aumento o meu número de partículas do meio, tá? Ebulioscopia é o estudo do abaixamento da temperatura de ebulição da solução devido à presença de um soluto. Errado, não é o abaixamento, é o aumento da temperatura de ebulição. Então eu jogo partículas, aumenta a temperatura de ebulição. E a formação de bolhas na etapa inicial do aquecimento tem a ver com os gases dissolvidos na água. Está correto. Se vocês forem ver lá, a água não ferve. A água, né, começa a liberar bolhas muito antes de 100 graus Celsius. Mas por quê? Porque ela está virando vapor antes do 100? Não, tá? Porque tem gases dissolvidos na água, tá? Gás carbônico, gás nitrogênio. E aí ela começa a formar bolhas para liberar esses gases, tá? Porque quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade dos gases. Certo? Então, alternativa B. Próximo aqui. Na panela de pressão, os alimentos cozinham em menos tempo, porque a pressão exercida sobre a água torna-se maior que a pressão atmosférica. Em consequência desse fato, podemos afirmar que o tempo de cozimento do alimento é menor porque a água passa a ferver acima de 100 graus Celsius, né? Então, se eu coloco sal naquela água, aumento o meu número de partículas
Então, eu vou ter o alimento fervendo mais rápido. A mesma coisa na panela de pressão, que acontece com a pressão, né? O nome já diz, panela de pressão. Então, aquela temperatura consegue chegar mais facilmente. É só vocês lembrarem do gráfico. Aqui a pressão, aqui a temperatura. Aí a gente tem uma coisa mais ou menos assim, né? Se eu tenho uma temperatura aqui, ó, e uma pressão aqui, se eu aumento a pressão, então se eu venho de uma pressão que estava aqui e eu venho para cá, eu também aumento a temperatura. Então a panela de pressão cozinha mais rápido por causa disso. Tá? 12. Ele me deu um gráfico e ele fala: relaciona as pressões máximas de vapor e a temperatura para o éter etílico, álcool etílico e água. Em nível do mar, onde a pressão atmosférica é igual a 760 mm de mercúrio, ou seja, 1 atm, sabe-se que os pontos de ebulição para o éter, álcool e água são... Aí ele me deu os pontos, me deu o gráfico e fala: em relação a esse assunto, é incorreto afirmar que... Então, todas estão corretas. Depois, se vocês tiverem dúvida por que elas estão corretas, me perguntem, eu vou direto para a que está incorreta, tá? O éter é o mais volátil das substâncias. Até aqui está correto, né? Olha o gráfico dele aqui. É o mais volátil. Pois apresenta a maior pressão máxima de vapor devido às suas interações intermoleculares serem mais fortes. Essa última parte que está errada aqui, ó. As interações deles são mais fracas, tá? Tanto o álcool quanto a água fazem ligações de hidrogênio. Isso acho que vocês aprenderam no ano passado, junto com polaridade. Quanto o éter não faz ligação de hidrogênio, apesar de ser uma molécula polar. Tá? Então as interações dele é mais fraca, por isso que ele é o mais volátil. Só esse finalzinho que está correto, tá? O resto está tudo correto. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem. Próximo. A introdução de um soluto não volátil provoca no solvente uma diminuição do ponto de congelamento. Tem aquele mesmo esquema que a gente já falou várias vezes, né? Então, se eu adiciono partículas, o que acontece com a pressão de vapor? Ela diminui. Então, isso está errado. O que acontece com o ponto de ebulição? Aumenta. Está errado. O que acontece com a massa molar? Não acontece nada. Né? Por isso que ele fala que varia, está errado. Acontece com o ponto de congelamento? Diminui, crioscopia. E o que acontece com o ponto de congelamento? Acabei de falar, diminui. Então é a alternativa E. 14. Ó, novinho esse exercício, de 87. Ele me deu o esquema aqui. E ele fala: mantém-se a temperatura constante. Após algum tempo verificamos. Então aqui eu tenho só água pura. Aqui eu tenho solução aquosa de sacarose. Separados por uma membrana semipermeável. Vai acontecer a osmose. A osmose vai acontecer de onde para onde? É a passagem no soluto de um meio menos concentrado para um mais concentrado através de uma membrana semipermeável. Então o que vai acontecer? O volume daqui vai diminuir. O volume daqui vai diminuir e o volume daqui vai aumentar, tá? Porque vai passar daqui para cá. Então, aumento do volume de 2, diminuição do volume de 1. Ok? 15. Considere as seguintes soluções. Ele me deu lá glicose 1 molar. Molar é uma outra unidade que a gente não viu, nem vamos ver, tá? Mas é tem a ver um pouco com molar, tá? De mol, só que aqui é outra coisa. Mas podem adotar como se fosse molar. Então, glicose 1 mol por litro, NaCl meio, K3PO403. E ele está comparando as temperaturas de ebulição. Então, vamos fazer a dissociação. Para a letra A, glicose, a gente já viu que não muda, né? Glicose em água continua uma partícula só, que é a própria glicose. Então aqui, ó, uma partícula vezes 1 molar. Então isso aqui vai dar 1 mesmo, 1 molar por litro por partícula. B, NaCl. NaCl a gente sabe que separa em Na+, mais Cl-. Ou seja, aí eu já faço o balanceamento, né, que já está pronto. Mas aqui a gente já sabe que é 1 para 1.
Então aqui eu vou ter duas partículas, uma de Na+, outra de Cl-, vezes meio molar dá 1 molar por litro por partícula. Então, ó, A e B são iguais, não importa se um é sal ou outro é açúcar. Isso é uma propriedade coligativa. Não importa a natureza da substância, importa o número de partículas. Letra C, K3PO4. É um sal, né? Em água libera 3K+, mais PO4, 3-. Então, 3K+, e PO4 menos 3 ou 3-. Quantas partículas eu tenho? Eu tenho 3 aqui do potássio e uma do fosfato. Então eu tenho 4 partículas. Vezes 0,3, ali, né, que o exercício me deu. Isso aqui vai dar 369, 12, 1,2 mol por litro por partículas. Então, ó, esse terceiro aqui vai ser o maior, tá? Então, A é igual a B, que é menor que o C. Então, A é igual a B, que é menor que C. Tranquilo? 16. Ele me deu o gráfico abaixo. Apresenta a variação das pressões de vapor de sulfeto de carbono, do metanol, etanol e água em função da temperatura. Se não me engano, acho que até passei um gráfico igual a esse daqui para vocês, que tem lá no livro, com essas mesmas substâncias. Ele fala que é incorreto afirmar que, em condições ambientes, a substância que apresenta menor pressão de vapor é o sulfeto de carbono. Ele está errado, né? O sulfeto de carbono é a primeira, que é a que tem maior pressão de vapor em temperatura ambiente. Só me lembrando aí, temperatura ambiente, vocês sabem que é de 25 graus Celsius, né? Aproximadamente aqui no gráfico. Então, qual que vai ter menor? Menor vai ser a água aqui, depois etanol aqui, depois metanol aqui e por último sulfeto de carbono. Por isso que essa C é a incorreta, né? Ele fala que a menor é do sulfeto, quando a do sulfeto é a maior. As outras estão corretas, mesma coisa, se tiverem dúvidas por que elas estão corretas, depois me avisem. Tá acabando. 17, mesma coisa, tá? Então aqui eu tenho que ver as 4 substâncias, fazer aquela dissociação. Então, vamos lá. Substância X é um açúcar, né? Como é um açúcar, continua igual 0,25. Substância Y. Substância Y é carbonato de sódio. Então eu vou ter Na2CO3. Isso aqui separa em 2 Na+, mais CO3, 2-. Aí eu tenho que ver o número de partículas. Eu tenho 2 de sódio, uma de carbonato, tenho 3 partículas, vezes 0,25, isso aqui dá 0,75, tá? Aí eu tenho Z é o ácido nítrico, HNO3, não é isso? É. Ele também se separa em H+, mais NO3 menos 1. E aí o balanceamento já está pronto. H+, NO3 menos. O balanceamento já está pronto. Eu tenho 2 partículas vezes 0,5, né? Meio mol por litro. Isso aqui dá 1. 1 mol por litro por partícula. E eu tenho W. W é a sacarose, outro açúcar. O açúcar já está pronto. Sacarose continua igual, né? É uma partícula só. Fica meio. Então, ó, ele pede a que tem maior pressão de vapor. Maior pressão de vapor é a que tiver menos partículas. Então, a que tem menos aqui é a X, com 0,25. Depois seria W, depois seria Y e por último Z, tá? Então, é a X que tem o menor aqui.
E a última aqui, entre as alternativas, a que exemplifica corretamente um par de soluções aquosas isotônicas, isotônicas é de mesma concentração, é glicose 0,30 e cloreto de sódio 0,15. Por quê? Glicose é uma coisa só, é um açúcar. Agora, cloreto de sódio é o NaCl, aquele que a gente acabou de ver, né? Então, NaCl separa em Na+, mais Cl-. E aí, aqui no caso, eu vou ter duas partículas, vezes 0,15, isso aqui dá 0,30 mol por litro por partícula. E aí eu tenho que 0,30 de NaCl é a mesma coisa que 0,30 de glicose, porque a glicose é um açúcar, então não separa, tá? Por isso que é a letra A. Ok, gente, consegui aí acabar em 31 minutos. Ficou um pouco longo, mas é porque eu falei que são duas aulas, como se fossem duas aulas da semana, tá bom? E aqui não tem exercícios, mas pode aparecer na prova um exercíciozinho para vocês calcularem pressão osmótica. E aí vocês têm que lembrar da fórmula. Qual que é a fórmula? Pi, né, que eu estou chamando de P, de pressão osmótica, vezes V é igual a N vezes R vezes T, que é a mesma fórmula dos gases, tá? Ou eu também sei que N é massa sobre massa molar, tá? E aí eu posso substituir, né, esse N aqui da fórmula por isso daqui. Então, P vezes V é M sobre MM, que eu já vou colocar, vezes R vezes T. Tá? Então, eu posso ter essas variações das fórmulas. Eu fiz exercícios disso, depois qualquer coisa deem uma olhada. Tá bom? E esse P é só porque eu não tenho aqui a letra π, mas seria um π de pressão osmótica. Tá bom? Então, π, unidade, atm ou milímetros de mercúrio ou qualquer outra unidade de pressão. V, volume, litros, tá? V, volume em litros. π em atm, geralmente, tá? Mas pode ser milímetros de mercúrio. Massa é gramas. Massa molar, gramas por mol. R é a constante dos gases, é uma unidade gigantesca, tá? E T, temperatura em Kelvin. Cuidado com esse T, que geralmente vem em Celsius. Se vier em Celsius, o que você faz? Você tem que somar 2, 7, 3. Tá? E aí você transforma para Kelvin. E essa de cima é uma versão mais simplificada, mas é pouco usada, tá? A gente geralmente usa essa de baixo. O N, qualquer coisa, é somente número de mols. Tranquilo? Depois vocês deem aí uma treinada nos exercícios disso aqui. Tá bom, gente? Bom, é isso. Nessa prova não vai cair ainda NOx. Vou deixar para a próxima, porque aí eu junto tudo de NOx, porque a gente só viu o comecinho. Essa prova cai só a titulação e propriedades coligativas. Vai ser aí umas 3 ou 4 questões de titulação e umas 6 questões aí de propriedades coligativas e vai ter pelo menos uma questão com essa conta aqui, tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos, boa prova para vocês, boa sorte, mandem as dúvidas e até a próxima aula.